Nós saudamos a todos os companheiros com a paz do Senhor. Essa aula, o título é o alinhamento dos dons espirituais. Nós vamos abrir a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Texto conhecido, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Meus companheiros, o Senhor revelou a necessidade de nós valorizarmos os dons espirituais. O que o Senhor mostrou é que os ministérios, nós precisamos valorizar os dons na vida da igreja. E o Senhor deu a seguinte visão. O Senhor mostrou 9 pedras preciosas, 9 diamantes. E havia uma linha imaginária, estavam aquelas 9 pedras preciosas, que são os 9 dons espirituais. Aquelas pedras estavam alinhadas, tinha uma linha, todas estavam alinhadas. Mas com o passar do tempo, algumas daquelas pedras iam se desalinhando. Tem até aqui uma figura que eles colocaram aqui em cima, que eu estou vendo ali, né? Então está aqui. Ali tem uma linha, as 9 pedras. A obra, ela tem uma linha. Os dons espirituais da obra tem uma linha. Qual é a linha? Os dons espirituais são para a edificação do corpo. Essa é a linha da obra. Os dons espirituais é para a edificação do corpo. Mas alguns dons estão desalinhados. E é a função dos ministérios nas suas igrejas o alinhamento desses dons. Esses dons precisam ser alinhados. Veja que interessante na visão. Aqui você tem uma linha, você tem algumas pedras. O pastor viu na visão, algumas pedras estavam acima da linha, passavam da linha. Ou seja, passando da linha é o excesso, está indo além, é um excesso. E algumas pedras, está aqui embaixo, estava antes. Aqui é que está, é aquilo que vem, não alcançou a linha, aquela pedra estava alinhada, daqui a pouco ela caía, aquela pedra ia descendo, aquele diamante ia descendo, e outros passavam. Então é preciso nas igrejas alinhar os dons espirituais. Em alguns lugares está vendo excesso. O excesso leva ao quê? Aos movimentos pentecostais. Então você começa a ver dons espirituais que vão saindo da linha da obra e começam a entrar para um excesso. Esse é um tempo agora, pouco tempo. Estava numa reunião e havia um obreiro entregando uma interpretação de línguas. De olhos fechados, você não achava que era da obra, porque toda a linguagem que ele estava usando na interpretação de línguas são dos irmãos, servos de Deus, dos movimentos pentecostais. E com todo o carinho e respeito, parecia, no bom sentido, um irmão da Assembleia entregando a interpretação. Veja, nós não podemos perder a nossa identidade. Quando você vê um servo, um pastor, um obreiro entregando uma interpretação de línguas da obra, você sabe, porque há uma linguagem. Nós temos uma identidade. Então o pastor, quando ele percebe, ele tem que chamar esse obreiro. Olha, não é assim. Você está então alinhando os dons. Olha, você está usando expressões que não são nossas. Você está usando expressões que não
cabe, que não é a nossa experiência. A linguagem usada na interpretação de línguas é a linguagem bíblica. É a linguagem dos ensinos que o Senhor nos deu, é o nosso vocabulário que o Senhor nos deu. Então é preciso ter esse alinhamento. Os dons espirituais no nosso meio não podem perder a nossa identidade. E a quem cabe cuidar disso? O pastor. Há dois pontos que preocupam. Você vê que aqui um mostra, havia excesso, né? Algumas pedras preciosas começavam a sair da linha e subia, mas alguns uma ia descendo e descendo. Quer dizer, enquanto uns estão indo para os movimentos pentecostais, outros estão voltando para a tradição. Quer a Bíblia, mas não quer dons espirituais. E isso não está agradando o Senhor. Reuniões administrativas, uma reunião inteira não tem um dom. Chega, reúne, cada um fala o que pensa, decidiu, vamos embora. Não teve um dom. Na empresa pode ser assim. Quando é uma reunião na empresa, na igreja não. Chega na igreja, ó, faz isso, vamos embora. Não teve um dono, não consultou. Então eu sou o dono da igreja, o companheiro é o dono da igreja. Você chega, eu quero assim, fala assim, que isso? Não foi essa obra que nós aprendemos. Nós somos dependentes do Senhor. Ele é o Senhor da obra. Então você chega na reunião, abre o assunto, uma colocação, outra colocação, uma observação. O pastor fala, amém. Agora nós vamos ouvir o Senhor. Amém? Isso não pode mudar. A última palavra é do Senhor. Se um dia nós tirarmos os dons espirituais da obra, a obra acaba. Aí, porque quando você tira os dons, vai entrar o que cada um acha. Eu acho. Então vamos fazer aqui agora, a reunião vai ser uma reunião democrática. Pronto, vamos estabelecer a democracia. Quem acha, você acha isso, o companheiro acha isso, vamos votar, ganhou. Não! Aqui é o governo do Espírito, é o governo do Senhor. Há discernimento, trata-se do assunto, agora vamos consultar o Senhor. Os dons vão vir. A nossa vitória está na direção do Senhor. Meus irmãos, um dom espiritual coloca tudo em ordem. Um dom espiritual organiza a vida da ovelha. O Senhor deu um dom, você chama a ovelha, olha, deixa eu dar essa visão aqui com o seu lar, essa visão com a criação dos seus filhos, esse dom aqui, né, com o seu trabalho, com a sua vida espiritual. O dom coloca em ordem. O dom coloca em ordem. Então, o Senhor quer que nós, pastores, valorizando os dons espirituais, nessa linha que o Senhor traçou, nós não vamos para os movimentos, mas também não vamos voltar para a tradição que é Bíblia, igreja sem dons, sem o Senhor falar, reuniões inteiras sem... Não é isso. Até porque a nossa alegria é ouvir a voz do Senhor. Às vezes o dom vem confirmando, mas é um detalhe que faltou. Às vezes você decidiu que aquilo parece até óbvio. Você reuniu, falou uma coisa, o companheiro falou, o outro falou, discerniu. Amém, acho que é isso mesmo. Vamos consultar. Vem um dom confirmando, mas o dom mostra um detalhe que você esqueceu. Um detalhe a mais. E no dom espiritual vem a vitória da igreja. Vem a vitória da igreja. E companheiros, o dom espiritual, ele protege o pastor. O dom espiritual, ele protege o pastor. Quando você vai conversar com a ovelha, olha, minha irmã, está lá uma situação, um problema, olha, o dom aqui, ó. Olha o que o Senhor mostrou. O dom te protege. Porque o dom é uma ação do Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo para o bem da ovelha. Então, você vai ter um assunto para tratar, você coloca diante do Senhor, o Senhor dá dons, olha, o Senhor orientou isso, o Senhor orientou isso. Então, o dom protege. Se vier o ataque, vai em cima dos dons.
porque você agiu na direção do Senhor. Então, por que nós precisamos tanto dos dons espirituais? Por que nós precisamos tanto? Porque nós somos servos, nós não somos senhores, nós não somos donos da igreja, nós não somos donos do rebanho. E enquanto nós formos dependentes do Senhor, nós seremos vitoriosos da obra. Aqui é uma reunião de pastores. Tem um princípio sobre dons espirituais. Quem ensina muito isso é o pastor Gedeuti. Toda reunião tem que começar com dons espirituais. Você vai fazer uma reunião diária, de região, reunião de coordenação, a reunião do grupo de sessão. A melhor reunião é a reunião que começa com dons espirituais. Depois você fala. Então, clamor, teve a intercessão, teve ali as intercessões, teve a glorificação, com louvor, algum dom. O dom espiritual, ele abre a reunião. Às vezes só nos dons tudo é resolvido. Vem a visão, vem uma revelação, vem outra visão. Você entra nos dons, você abre a reunião com os dons, aí isso resolve tudo. E resolve na revelação. Resolve na direção do Senhor. Não pode ser o contrário. Você abre a reunião, você fala meia hora, agora dons. Não. O dom tem que vir antes. Antes de a pessoa vir qualquer coisa. É o texto de Paulo, né? Quando fui ter convosco, não procurei saber coisa alguma, a não ser aquilo que o Espírito Santo revelava. Então, os dons espirituais, a gente tem o lugar deles. É a voz do Senhor. É a direção do Senhor. E todo dom espiritual, ele traz um benefício para a ovelha. Então, se eu der uma visão com o irmão aqui, com o outro ali. Você pegou o dom, consolo, quando você vai... Todo dom, quando você entrega, ele vai trazer um benefício para aquela ovelha. Um livramento, um conselho da parte do Senhor, uma cilada que ele entrar, uma coisa que ele precisa corrigir. Então o dom, ele sempre vai trazer um benefício para a ovelha. O que está acontecendo em muitos lugares, às vezes, isso tem que ser alinhado. Tem dons, é dons no corpo. Dons tem que ser no corpo. E isso está desalinhado em alguns lugares. Tem muito irmão entregando dom para irmão. Em muitos lugares o dom não está passando mais pelo ministério. Um dom sem discernimento, ele traz prejuízo. Um dom que não é discernido, ele vai trazer prejuízo. Tem muitos irmãos nas igrejas, ele tem um sonho, eu tive um sonho com você, tive uma visão com você. Está se perdendo esse princípio. Dons é no corpo. O dom espiritual está ligado ao ministério. E são princípios que o Senhor nos deu. Os dons espirituais estão ligados ao ministério. É o ministério que vai governar os dons espirituais. Então nós temos que reunir essa igreja. Olha, teve o dom tem que ir para o grupo de intercessão. Porque tem muitos novos que não tiveram esse ensino. Isso é tão básico. Tem muitos que se converteram que não sabem disso. Está tendo um dom e está entregando. Explicar para ele, olha, o dom é no corpo. Por quê? Porque o dom vai trazer um benefício. Por que o Senhor não dá o sonho direto para mim? Eu estou com uma situação, aí o Senhor dá um sonho ao Renato, dá um sonho lá ao Juarez. Por que não dá um sonho direto para mim logo? Dá para o irmão, para mostrar que eu faço parte de um corpo. Nada faz uma ovelha entender melhor que o que é corpo do que o dom espiritual. Ela está com uma situação, o Senhor não dá um sonho para ela, dá para o outro irmão, para mostrar o seguinte: a igreja é corpo, um depende do outro. Então, por que os dons do corpo? Explicar isso para as igrejas, para os obreiros. Por quê? Primeiro, porque para mostrar que é corpo. Segundo, para que haja intercessão. Para que haja intercessão. O irmão está na aflição, ele sabe que está. O Senhor vai dar uns sonhos da igreja, dá um sonho à irmã, ao obreiro. Para quê? Para chegar ao ministério e para ver intercessão. Nós devemos mostrar às igrejas o prejuízo que é quando ela tem um dom e não entrega. Nós precisamos mostrar isso para ver o prejuízo que é quando ele tem um dom e não entrega. Ele teve um dom, não entregou. O irmão está lá aflito.
Quando aquele dom fosse entregue, ia ter um benefício. Se aquele dom fosse entregue, ia ter imposição de mãos. Se aquele dom fosse entregue, ia ter intercessão para aquela pessoa. Quando ele não entrega o dom e fica com o dom, ele trouxe um prejuízo. Não teve intercessão, não teve imposição de mãos, não teve um conselho do pastor, não teve a oração, não teve aconselhamento. E isso precisa ser alinhado. Isso precisa ser alinhado. Eu contei com a irmã há pouco tempo, e ela não falou reclamando do pastor, não. Ela não falou reclamando, mas ela falou lamentando. Ela falou assim: pastor, lá na igreja que eu estou, tem mais de um mês que o Senhor não fala com a igreja. Nós estamos ficando às vezes meses sem o Senhor falar. Às vezes nós estamos indo para ceia, a igreja vai toda para ceia ansiosa para ouvir a voz do Senhor, mas segundo ela, né, não tem espaço. Acabou o culto, acabou a mensagem. Meus companheiros, a igreja sente falta. A igreja, ela quer ouvir os dons espirituais. A igreja, ela quer ouvir a voz do Senhor. Um pastor que ele não valoriza os dons espirituais, um pastor que ele exclui os dons espirituais da igreja onde ele está, a igreja vai murchar. A igreja não cresce. Mas onde há uma operação do Senhor, os dons espirituais é consequência. Se há vida espiritual, se há vida santificada, se há consagração, se há obediência, os dons vão se manifestar. Os dons é a consequência de uma vida espiritual ajustada. Mas quando vem o dom, a igreja glorifica o Senhor. Tem algumas questões práticas que nós podíamos aqui hoje, até depois podia até abrir para os pastores que estão aqui, para a gente ir renovando aqui algumas aplicações práticas sobre dons espirituais, para a gente ir alinhando na igreja. Uma orientação que até o pastor passou esses dias, pastor Gedeuti: interpretação de línguas. É isso assim: meus servos e minhas servas, ou meus jovens e minhas jovens. Não precisa disso. É meus servos. Isso não é um discurso. Não, se um obreiro começa a entregar a interpretação: minhas servas e meus servos. Não precisa. É meus servos. É meus jovens e as minhas jovens. Não, meus jovens. Não precisa. Não precisa disso. Outro detalhe que a gente tem que sempre lembrar: quem entrega o dom não dá discernimento. São princípios. Talvez fosse interessante em cada igreja os pastores reunirem nas suas igrejas os irmãos usarem dons e alinhar os dons, cada um na sua igreja. Cada um que está agora ligado, cada pastor que está aqui na sua igreja, reúne todos que são usados em dons e alinha os dons. Alinha. Porque se não houver um alinhamento, os dons vão começar a se perder. E é um dos maiores bens que o Senhor nos deu. Os dons espirituais e a doutrina de dons que o Senhor nos deu é uma riqueza maravilhosa. Então, ele entrega o dom, ele dá o discernimento. Isso é princípio nosso. Nós não podemos perder os nossos princípios. Não, dessa não. Quem entrega o dom não dá discernimento, porque a igreja é corpo. Nós temos que voltar a corrigir onde isso está acontecendo. Senão ele dá discernimento, ele tem um dom, ele faz tudo, então pronto. Outro princípio aqui: dons entre familiares. Porque nós temos pastores novos, eu me incluo entre eles. Você vai chamar o irmão para entregar um dom que o cunhado teve. Não, isso não se faz. Você vai entregar o dom, chamar uma obreira e entregar um dom que a sogra teve. Um irmão que conhece a doutrina dos dons, ele entrega. Ele entrega. Eu tive um dom com meu familiar, é para que eu possa estar intercedendo. Se é o irmão que conhece a doutrina dos dons da obra, ele não entrega, mas às vezes não conhece, né? Um dom familiar eu não entrego, eu vou orar. Mas se nós não ensinarmos, se nós não doutrinarmos, eles não vão saber. E tem muita gente nova na obra, tem que se reunir. Olha, dons espirituais não é o familiar que vai ter, né? Olha, eu tive uma visão que meu genro era levantado para o diaconato. Não,
quando você vê um irmão fazendo isso, é que ele não foi doutrinado. Ou seja, não ensinaram a doutrina. E tem gente fazendo isso. Nós temos que renovar nas igrejas a doutrina e os princípios sobre os dons espirituais. Vamos aqui outros. Usar o dom para promoção pessoal. Há pouco alguém me contou também a experiência, até que fosse uma coisa maravilhosa, numa vigília, que alguém começou a ter uma visão instantânea. É uma expressão nova, né? Eu achei assim, como é que deve ser visão instantânea, que eu nunca tinha visto, sabe? Era a visão na hora. Ele falou, eu estou vendo aqui agora um anjo aqui, ele está em direção, ali é o pastor Josias, ele está passando por aqui, e agora ele está aqui pertinho do irmão aqui agora. Ele levantou a mão, e aí todo mundo, ninguém sabe se está todo mundo emocionado. Não, dom não é para espetáculo. Dom é para mostrar que você é o profeta, não. A doutrina de dons na obra, meus irmãos, é maravilhosa. Você chama uma pessoa, você entrega um dom, ele não sabe quem teve o dom, quem não sabe. Não sabe o nome do profeta, não sabe o nome do vaso, mas sabe que o dom veio do Senhor. Então o homem não aparece, o profeta não aparece, mas o Senhor é glorificado. Isso é maravilhoso, porque o profeta foi preservado, mas o dom se manifestou. Então um dia que você entregar um dom, pastor, quem teve o dom? Isso não existe. Nunca responda quem teve o dom. Nunca diga, nunca cometa essa falha. Não, quem teve um dom, só para você saber. Não. Olha, meu irmão, o dom foi discernido. O dom foi julgado na palavra. E o dom é do Senhor. É o que importa. Os dons são julgados na palavra. Então o dom não é para promoção pessoal. Como aqui alguns outros. Não deixar irmãs governar a igreja pelos dons. O pastor tem que estar atento. Ô irmão, você não pode deixar uma pessoa governar a igreja pelos dons espirituais. Qual é a característica de irmãs ou irmãos que querem governar a igreja com dons espirituais? Qual a característica? Eles entregam muitos dons administrativos. Ele não quer ir para o culto profético. O Senhor me revelou que vai entrar aqui alguém assim. Não quer não. O Senhor me deu uma revelação para levantar fulano. O Senhor me deu uma revelação para tirar fulano. O Senhor me deu uma revelação que fulano ia, que fulano saía. É só dom administrativo. Ele não entrega o dom do mistério, daquilo que está oculto. Não. Então, pessoas que querem governar a igreja pelos dons, eles têm uma característica: entregam muitos dons de governo de igreja, muitos dons administrativos. Quem vai sair, quem vai ser levantado, quem vai ser disciplinado, quem tem dificuldade. O dom espiritual, veja, o dom espiritual que vem do Senhor revela o que está na mente do Senhor. Mas o dom espiritual que vem do homem revela o que está na mente do homem. Não é dom espiritual, na verdade, né? Mas aquele dom que não é do Senhor está revelando o que está na mente dele. Então revela o que está no coração daquela pessoa. Então não deixar ninguém governar a igreja pelos dons espirituais. A prudência com dons com namoro, isso não pode voltar a acontecer. Dons com casamento, dons com grávidas, se vai ser menino, se não vai ser menina. Se alguém entregou o dom, tem que chamar. Meu irmão, você entregou um dom para a irmã? Ah, entreguei, pastor. Você tem o que é ser um menino? Você sabe que isso não pode ser feito. E você vai dar doutrina para ele. Por que não pode ser feito? Porque o dom pode ser físico, pode ser um menino mesmo, mas pode ser espiritual. O Senhor te revelou se é físico ou espiritual? Então, não é. A obra tem uma característica que faz dela diferente. Nós temos responsabilidade com dons espirituais. A igreja, ela tem compromisso com os dons. Qual é o detalhe em relação, às vezes, aos movimentos pentecostais? Vocês vão vai lá para o monte. A pessoa está ali no monte, ele entrega o dom e vai embora. Ele não tem compromisso nenhum com o dom.
Você, quando entrega um dom pastor, é a igreja que está entregando, é o pastor. Se não for do Senhor e houver uma vergonha, um fracasso, você foi o responsável. Então nós temos compromisso. Uma irmã de outra igreja foi lá pedir oração, onde nós estávamos. Havia uma recomendação médica para ela fazer uma cirurgia. E nós vamos conversar com ela. Ela disse: não, pastor, eu não vou fazer. Eu não vou fazer a cirurgia. E era uma questão grave, que envolvia o cérebro dela. Mas por que não? Não, eu subi ao monte, em tal lugar. E o irmão que não me conhecia me entregou o dom. Eu pedi oração por essa situação. Ele me entregou o dom que não precisava operar, que o Senhor ia me curar. Eu falei assim: e quem é esse irmão? Eu não sei. Cadê ele? Não sei. Que ele? Não sei. Então entrega o dom, vem embora. Se ela morrer amanhã, e aí? Ela morreu porque ele não dom. Cadê a família? A obra. Nós temos responsabilidade. Quando um dom chega na ovelha, o dom foi discernido. É de alguém que tem vida espiritual. Ele foi julgado pela palavra. Ele foi consultado ao Senhor. E isso dá segurança à ovelha. Isso dá segurança à ovelha. Vamos continuar aqui. Não colocar os dons acima da palavra. O dom não pode ferir a palavra. Os dons não podem ser colocados acima da palavra. Não pode. Isso é um erro. Os dons precisam ser valorizados. Eles não podem ser supervalorizados. A palavra não. Os dons não podem estar acima da palavra. O dom é julgado pela palavra. É diferente. É julgado pela palavra. Vamos aqui a outros detalhes. Dons para unção. Companheiros, por mais espiritual que seja um diácono, não leve o nome dele para unção se não tem dons. Não faça isso. Ele pode ser espiritual, ele pode ser seu amigo, ele pode ser tudo. Se não teve dons, não leva o nome dele. Unção, ministério é chamado, não é premiação. Ministério não é uma premiação. Ah, o diácono é muito dedicado, então eu vou premiar com o diácono com unção. Não é. Nem todo diácono dedicado vai ser pastor. Ele é muito dedicado, ele faz 100 visitas por mês. Ele vai madrugada do dia 1º a 31. Em fevereiro, ele foi na madrugada do dia 1º ao 31. Nem existe 31 em fevereiro. Não, não é isso. Então você vai levar o nome dele como uma recompensa. Não é. Ministério é chamado. É chamado. Então você só pode levar o nome de alguém para unção se houve dons espirituais no rebanho. Nós não podemos perder esse princípio da parte do Senhor. Um detalhe aqui para nós pastores, porque dons espirituais é credibilidade. Se entrega um dom, se cumpre. Se entrega um dom, se cumpre. Se entrega um dom, só testifica. Então, a ovelha sente segurança. A ovelha sente segurança. Se entrega os dons, começa a entregar dons atravessados, dons desalinhados, não cumpre, não é aquilo, está fora, a igreja começa a ficar insegura. Aquele não deu, aquele não deu errado, aquele foi um furo, aquilo aconteceu. Então o dom ele tem que ser discernido. Aqui uma coisa para nós pastores: não falar revelação quando não teve revelação. Eu vou dar um exemplo prático. Estava numa reunião de uma área, a gente estava ali numa área, e teve um assunto. Aí estava ali com os companheiros e o assunto foi tratado. Era um problema. Vamos discernir juntos, melhor isso, melhor aquilo, vamos fazer assim. Aí nós consultamos ao Senhor. Nós consultamos. Não houve dons naquele momento, mas o Senhor falou claramente pela palavra. Claramente pela palavra. A direção é essa. É até uma coisa, é até simples. A direção é essa. Aí um companheiro mandou um e-mail para essa pessoa do problema e me copiou. Disse: olha, irmão tal, o senhor
dê uma revelação para você fazer, que é assim, assim, assim. Fiquei, não teve revelação. Ó, companheiro, uma revelação, não, nós consultamos o Senhor. Os outros pastores que estavam na reunião e viram e-mail, talvez até ficaram em dificuldade. Não, olha, uma orientação da coordenação, uma orientação do presbitério, uma orientação do ministério, isso basta. Nós não precisamos desse artifício. Porque o ministério, a coordenação da região, da área, tem a autoridade do Senhor, para dar uma orientação. Uma orientação do presbitério basta. Ovelha, basta. Para ovelha, basta. Uma orientação da coordenação para você fazer assim, acabou. O Senhor revelou quando não teve revelação. Aí você põe a ovelha na dificuldade, porque ela está num grupo de sessão. Aquilo foi consultado ao Senhor. Mas não houve revelação, mas consultou o Senhor. Aí a ovelha veio, o pastor falou, o Senhor revelou, a ovelha, eu estava na reunião. Não precisa disso. É a expressão de Paulo em Coríntios 7. Isso digo eu, não o Senhor. Isso digo eu, não o Senhor. Mas eu cuido que eu tenho o Espírito Santo. Então, uma coisa é você estar na revelação. Você está na revelação. Mas não precisa falar que teve uma revelação quando não teve. Isso é importante, porque senão o mais fraco, ele não entende isso. Muito bem. Não sei se algum companheiro quer fazer alguma observação. Muito bem. Dons no corpo. Companheiro, isso é uma coisa que é muito importante nos dons espirituais. É que os dons espirituais geram temor. Sem profecia, o povo se corrompe. Ah, não precisa de dons, não. Eu acho que na Maranata eles valorizam demais os dons. É um exagero, tem que ter dons. Sem profecia, o povo se corrompe. Tem que ter o dom espiritual, gera temor. Um culto, tinha uma jovem que tinha se desviado da igreja, voltou. Na primeira semana, ela levantou e glorificou o Senhor. Ela levantou e glorificou o Senhor. Uma glorificação. Aí a igreja. Aí acabou o culto, a irmã que teve o dom, até a irmã que dava aula no seminário. Daqui a pouco o pastor falou assim: o senhor ouviu a glorificação da jovem? Lógico, que benção. O senhor falou assim: não aceitei a glorificação dela. O senhor falou assim: ela está grávida. Um susto, né? O pastor tomou um susto lá. Aí chamou a jovem, era aquilo mesmo. Aí vem aquele temor. Então o dom espiritual gera temor. Eu me lembro, da época de jovem, fui buscar um dia pastor Jairo para pregar na igreja. E nós tínhamos uma irmã na igreja que tinha consultado o Senhor para ir para os Estados Unidos. E o Senhor não permitiu. Ela consultou no grupo de sessão, mas estava tudo certinho. O Senhor não permitiu. Aí dias depois veio a notícia que ela já tinha comprado a passagem, estava tudo marcado e ia embora. A igreja ficou assim, né, meio escandalizada, porque ela consultou. O Senhor disse não, ela foi com a passagem embora, anunciou que ia embora. Fez pouco caso dos dons, fez pouco caso. E tem muita gente assim hoje. Tem muitos, infelizmente, alguns deixaram de crer em dons espirituais. E quem parou de crer em dons espirituais sabe que isso é uma enfermidade espiritual. É uma enfermidade, porque dons é doutrina da palavra. Ela comprou a passagem, aí ela falou, dia tal eu estou indo, e todo mundo ficou assim. Aí eu fui lá buscar pastor Jairo. Era sempre bom buscar pastor Jairo para ir pregar na igreja, porque no caminho, na estrada, ele... Aí, como sempre, depois do culto, o pastor Jairo começou a orar por todo mundo, né? Via um, ele orava, outro, e ela ficou esperando. Ela queria oração pela viagem dela. Jairo não era de lá, Jairo não conhecia ela ficou só aguardando. E eu estou de cá só também observando, né? Vamos ver se o homem é profeta mesmo, né? Era menino na época. Jairo orou por um. Aí chegou, pastor Jairo, o senhor ora por mim? Ele olhou assim, eu não oro por desobedientes. E foi embora. Lembra disso, Tomás? Lembra? Aquela voz dele, eu não oro por desobedientes. E foi embora, ficou até bravo, foi embora andando. Mas todo mundo que viu no coração, glória a Jesus, Deus
fala com a igreja. Deus fala. Meus irmãos, companheiros, nós somos pastores. Nós não podemos perder temor. Não podemos perder o temor quando nós ouvimos um dom espiritual que é do Senhor. Porque dom espiritual é dons do Espírito Santo. Pecar contra os dons é pecar contra o Espírito Santo. Nós tivemos uma experiência triste há um ano e meio atrás, numa região que nós estamos como interlocutor. Um companheiro nosso lá, amado, um companheiro muito amado, muito amado. Ele começou a pegar umas doutrinas diferentes, uns negócios diferentes. Aí ligaram, a coordenação da região reúne e dá uma palavra para ele. Reuniram, ele continuou pegando aquele negócio estranho, falava cada coisa de púlpito, uns negócios esquisitos, uns negócios fora, ia atacando não sei quem. Aí ligaram, chama de novo. Aí chamaram, conversaram, porque ele era um pastor muito querido. Ele não parou. Aí o coordenador da região ligou, reúne e consulta para o Senhor, para mudar de igreja, para tirar. Aí eles reuniram a região lá, assim, todos assim, né? O que a gente faz? Vamos consultar o Senhor. Aí uma revelação, passou uma revelação. É para ele sair dessa igreja e para a igreja de Dorania, eu acho. Dorania, eu acho o nome. Doramia. Bem, aí chamaram o companheiro. Pô, o senhor deu um dom. Você vai sair dessa igreja. Isso agora, tem um ano e pouco. Você vai sair dessa igreja. Você vai para a igreja lá do bairro de Doramia. De jeito nenhum, ficou bravo. Isso é... Ninguém me faz ir para lá. Isso é manipulação. Isso é manipulação. Só que era o problema. O dom era do Senhor. Ninguém me faz ir para Dorania. Ninguém me faz ir para lá. Levantou e foi embora. Os companheiros fizeram a mudança de ministério sem ele. Uma semana depois, ele teve um infarto e morreu. Sabe para onde ele foi? Onde ele foi? Para onde você acha que eles foram? Exatamente para lá. Ele foi sepultado no barco. Ninguém me faz ir para lá. Ele foi sepultado no dia que estava marcado lá. Ele foi sepultado no bairro que disse que ninguém está em Doramia. Foi aquele temor. Ninguém me faz ir para lá. E foi. Foi não do jeito que o Senhor queria. Dons espirituais, temor. Vamos ensinar para nossas igrejas a ter temor com dons, respeitar. Companheiros, encerrando aqui a palavra, dons espirituais é uma das maiores riquezas que o Senhor nos deu. Você está no culto e ouvir a voz do Senhor. Nós temos um companheiro que é pastor, está até aqui hoje. Ele estava na Argentina, abriu lá umas franquias lá da Subway. Ele conseguiu a representação da franquia em toda a Argentina. Abriu uma franquia, abriu a segunda, estava indo bem. Aí ele veio aqui passar as férias aqui em Vila Velha. Veio a família, foi no presbitério, estava voltando para a Argentina, estava bem, estava, né, prosperando, abrindo franquia. Aí estava o pastor Jairo lá. Aí, pastor Jairo, eu estou voltando para a Argentina, a senhora ora por mim? Lógico que eu oro. Ajoelha aqui, pá, aquela oração rápida. Companheiro, o senhor disse, a torneira, vai acabar a água da torneira, vem embora para o Brasil. Assim, o senhor me revelou, a torneira vai acabar a água, vende tudo e vem embora. E você sabe que ele obedeceu? O Jairo era assim, né? Essa ousadia, né? Jairo faz parte da história dessa obra. Ele vendeu tudo e veio embora. Vendeu tudo e veio embora. 6 meses depois, um ano depois, mais ou menos 6 meses, teve um calote argentino. A Argentina quebrou. Ele ia quebrar junto, não quebrou, porque Deus fala no meio da igreja. É a voz do Senhor. Esse é o nosso bem maior. É ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala.
pastor Dodge, encerrando, prometo que é a última. O pastor Dodge tinha um processo de 10 anos lá em Goiânia. Era um terreno que ele recebeu de herança do pai dele. 10 anos o processo, que alguém tinha invadido, ele não conseguia. Aí um dia, à noite, ele, né, e a irmã Sara, à noite eu dei um sonho. Dia tal, eu vou julgar esse processo. Isso foi assim, é para vocês estarem lá. Dia tal, é para vocês estarem lá que eu vou julgar esse processo. Aí eles acordaram, passou todo. Quando foi no calendário, o dia era feriado. E o processo estava no Tribunal de Justiça de lá. Era dia de finado. Aí eles ficaram assim, mas como é que vai julgar se um dia o tribunal nem abre? Mas passou do olho que jeito. Não, consultou, comprou a passagem. O pessoal, mas doido, mas isso não existe. Como é que você vai para uma audiência no dia de finado, dia de feriado? O tribunal nem vai abrir. Aí ligaram para lá, o tribunal não abre o tribunal. Pegaram avião e foram. Eles dois, pastor Dodge e irmã Sara. Aí tinha um advogado lá deles, o advogado falou assim, tentou convencer, não vem. Aí, vai, o advogado no carro e os dois. Quando chegaram na rua do tribunal, não tinha ninguém, não tinha um carro no tribunal. Não tinha um carro no tribunal. Aí o advogado olhou assim para Dodge, assim, olhou para a irmã Sara, continua. Bate ali até na guarida. E a irmã Sara fala que eles não tinham ideia do que ia acontecer. Chegou no ônibus assim, o desembargador tal tá aí, que é do processo. Aí o guarda, acabou de chegar. Aí eu posso falar com ele? Lógico, o guarda até achou que estava esperando, porque... Não, lógico, levou a... Aí, onde é que é? Lá tá o lugar, Aí entraram, acharam o gabinete. Aí bateram, aí se apresentaram. O desembargador lembrava do processo. Tudo bem, conheceu. Muito bem, lembro. Aí estava lá uma assessora, mandou pegar o processo. Aí eles explicaram, o advogado conversou com o desembargador, explicou tudo. Então, olha, desembargador, essa semana, eu vou dar a sentença. Não falou que eu vou dar a sentença. Aí ela estava saindo assim, mas vem cá, como é que vocês sabiam que eu estava aqui? Como é que vocês sabiam que eu estava aqui? Eu vim aqui buscar um documento que eu tinha esquecido. Como é que vocês sabiam? Aí ela falou assim, Deus sabe de tudo. Naquela semana saiu uma sentença favorável para o pastor Dodge. Meus irmãos, o dom é maravilhoso. Em cada reunião, em cada instante, nós como é, fala Jesus querido, fala com muito amor, porque tudo nós queremos é ouvir a voz do Senhor. De pé, irmãos. Fala Jesus.